Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é mais um Tirando Dúvidas, né? E antes de começar eu quero te convidar a participar do canal de Telegram com a gente, né? O canal chama Dicas da Selma, né? E você, ao entrar lá, você recebe o molde de um conjunto de um short doll, né? É um molde de um short doll muito bonito. Entra lá e receba o seu molde e fica lá com a gente, né? Que no canal lá de Telegram eu coloco dicas quase que diárias, né? Em áudio ou seja em vídeo. Então entra e participa com a gente que nós vamos estar tirando muitas dúvidas suas, né? Então nós vamos iniciar agora, né? Tirando dúvidas. Eu vou começar com a dúvida aqui da Luciene Chaves, né? Ela diz aqui: Oi Selma, bom dia. Eu não consigo regular o ponto da minha máquina. Ela está no ponto mínimo, tipo invisível. Minha máquina é doméstica Eugene. Essa pergunta dela aqui é um pouco difícil, né, da gente ajudar ela falando, né? Porque regulagem de ponto, né, normalmente eu costumo falar que eu faço aquela regulagem simples, né, que é regular os tensores, né, para ver se a linha estiver apertada, a gente vai lá nos tensores e folga, ou vice-versa, né? Se tiver folgada, a gente aperta, né? E observar a questão da agulha, se ela está com a ponta quebrada ou não, se você está costurando com a agulha correta, né? Na lingerie a gente usa a agulha 14, eu sei que muita gente acha que é grossa, eu também achava, né? Que seria ruim costurar com a agulha número 14, mas a lingerie a gente costura sim com a agulha 14, porque a gente costura muito em cima do elástico, né? Então é o tecido, é o elástico, é o bojo, então a gente costura em muitos tecidos de uma só vez, né? A não ser que você não tenha uma overlock e anda fechando as peças na sua máquina reta. Aí sim, né, exige uma agulha mais fina. Mas se você tem a máquina overlock para fechar a costura, então a gente usa a agulha 14, porque muita gente, né, às vezes coloca a agulha errada e aí acontece da máquina dar problema, pular ponto. Então assim, né, essas são as dicas que eu dou para quem está com dificuldade, né, achando que a máquina está desregulada, porque pode ser que a máquina esteja, né, precisando de um técnico e pode ser alguns detalhes pequenos que a gente mesmo consiga fazer. Porque uma máquina pulando ponto, né, pode ser uma máquina com agulha, né, com a ponta ruim, mal colocada, né? E pode ser que esteja, né, muito apertado, muito folgado os pontos, e aí pode acontecer de dar problema sim no seu ponto. Agora, questão de regulagem, né, sim, fica bem difícil, né, mostrar aqui no vídeo onde eu só estou falando. Mas eu acostumo assim não ensinar aquela regulagem que precisa desmontar a máquina, abrir, então eu não faço isso, né? Precisa ali tirar, né, desparafusar ali aquela partezinha de cima. Então essa parte eu acostumo não ensinar. Eu digo que você precisa sim, se estiver pulando ponto e tiver tudo em conformidade, né, observar os tensores, observar os passadores da linha, por quê? Muitas vezes a linha sai, arrebenta e a gente vai passar a linha e acaba que pula algum daqueles, né, aqueles espaços. E uma vez pulado qualquer um desses espaços, a máquina não vai costurar, porque ela foi feita para costurar com a linha passada corretamente, né? A gente vê que são muitos lugares onde essa linha vai passando, né? E às vezes acontece da gente pular um deles e aí a gente quer que a máquina costure e ela não vai costurar. Se pular qualquer um daqueles obstáculos lá, a máquina não vai costurar. Então pode ser que esteja acontecendo isso com a sua máquina. Você verificou tudo isso e está tudo normal? Então o ideal é que você arrume um técnico, né, para fazer essa regulagem para você, né? Porque se você está dizendo aí que já não conseguiu, né, eu também não gosto muito dessa regulagem profunda, né? Quando a máquina realmente está pulando ponto e está tudo normal na máquina, assim aparentemente, né? Então chama um técnico que ele vem e abre né, no prazo mínimo ali ele consegue deixar ela costurando perfeitamente, né? E a gente não perde tanto tempo assim na costura, né? Assim, espero ter te ajudado, embora sei que eu não te ajudei a regular o ponto da máquina, mas, né, eu só quero dizer para você que talvez não vale tanto a pena você ficar, né, abrindo a máquina, caso você queira produzir mais, né? Porque a gente perde muito tempo na produção, a gente perde muito tempo, né, que a gente poderia estar ganhando com a produção, né, regulando máquina. Então eu prefiro, né, não fazer esse trabalho, mas que pra gente acaba sendo um pouco mais demorado,
né? Então, a próxima aqui é da Cleide Santos. Ela diz aqui, oi Selma, tudo bem? Gostaria de saber qual tipo de pespontadeira serve para colocar o viés. Então, a pespontadeira que a gente usa para colocar o viés taquara, né? Que é aquele que passa o arcozinho, o aro, né, do sutiã, é a fixa, é a pespontadeira fixa, que a outra ela é usada mais em tecido plano grosso, né, que é para jeans, né, para costurar o bolso, né, dos jeans. Então, se você vai comprar uma galoneira para lingerie, se você vai comprar uma pespontadeira para lingerie, é a fixa. Então, a próxima aqui é da Bárbara Simas. Ela diz aqui, adoro seu canal, estou querendo muito começar a produzir lingerie. São diversas dúvidas, no momento só tenho uma zigue-zague doméstica e overlock. Gostaria de saber qual agulha devo usar na máquina zigue-zague doméstica. Então, eu já havia até falado, né, tirando a primeira dúvida, né, que a agulha que a gente usa na máquina doméstica, né, tanto na doméstica como na industrial, na semi-industrial, né, número 14. Então, assim, na verdade, na overlock eu costuro com a linha 12, mas as outras máquinas todas, a agulha que eu uso é número 14. Por que na overlock é número 12? Então, na overlock porque na overlock é para fechar o tecido, né? E aí eu gosto da overlock regulada com um ponto pequeno e com agulha um pouco mais fina, mas se você usar a 14 também não tem problema. Eu não gosto de usar a 11 porque ela quebra muito, né? Então ela é muito fina, a gente tem que estar assim trocando a agulha com mais frequência porque ela é muito fina, rapidinho ela vai desgastar a ponta e quebrar, né? Então eu uso a 12 na overlock porque usa-se muito para fechar o tecido, porque a overlock é uma máquina que a gente costura muito pouco essas partes grossas, a não ser para cobrir o bojo, né? A gente costura mais o tecido fino mesmo, que é fechar as calcinhas, montar o sutiã, né? Então a gente usa muito só nos dois tecidos, tipo 2 tecidos dobrados. Aí é pouca coisa, né? Nas outras máquinas, normalmente a gente costura mais em cima do elástico, né? Do que a peça solta. Então precisa nas outras de uma agulha mais grossa, porque senão vai quebrar muito a agulha, né? E não há, assim, necessidade, não vai danificar o tecido porque é malha, porque é renda, não vai, né? Então, já costura, assim, há anos e, assim, eu conheço, né, as costureiras, né, profissionais costuram mais com a agulha mesmo 14. Então, resumindo, na overlock você pode usar a 12 ou a 14, eu prefiro a 12, né, você pode usar a 12 e nas outras máquinas todas a 14. E a próxima aqui é a Luísa, não consigo ler o sobrenome dela aqui, é Groschoviski, parece. Ela diz aqui, boa tarde Selma, tudo bem? Adorei as dicas, sou iniciante, estou precisando produzir mais, tenho uma máquina zigue-zague reta doméstica e uma overlock chinesinha. Quero te perguntar qual máquina seria bom eu adquirir para agilizar a minha produção e se o aparelho de colocar elástico vai me ajudar. Então, ela tem a zigue-zague doméstica e a overlock, né? Então, a próxima máquina que ela tem que adquirir é a galoneira, né? Que é a máquina que vai agilizar, né? Como ela está dizendo aqui, vai agilizar muito a produção dela e o aparelho é indispensável, né? Eu acredito que ela está falando aqui do aparelho, é o aparelho que a gente vai passar o viés elástico, é o que a gente adapta lá na galoneira, né? Que algumas pessoas colocam na doméstica, eu nunca usei assim, né? Umas pessoas dizem que funciona, outras dizem que não gostam, então assim é muito relativo. Né? Então ela pergunta do aparelho, sim, você deve comprar esse aparelho, mas ao comprar você tem que especificar para qual máquina você vai colocar, né? E se você já tiver adquirido a máquina galoneira, né? Que você pergunta aqui qual máquina, tem que, assim, a galoneira é a máquina que vai mesmo agilizar o seu trabalho, né? Se você consegue aí fazer 10 calcinhas no dia, você vai conseguir talvez 20 ou até mais, porque o que mais demora é colocar o elástico nas calcinhas da máquina reta zigue-zague, e na galoneira você vai conseguir fazer isso no tempo mínimo,
né? E o aparelho é o indispensável, né? A gente usa o aparelho de 15 ou 16, né? A numeração dele, porque o elástico mais usado nas pernas e cintura das calcinhas, nas bases dos sutiãs, é o elástico de 16 milímetros, né? Que às vezes a gente encontra de 15, de 17, né? Então, mais comum é o de 16, né? E qualquer um desses vai passar nesse aparelho, né? Então, o aparelho é indispensável na confecção de lingerie, né? E mais preciso ainda, adaptado na máquina galoneira. Então, se você quer agilizar, se você quer um serviço de melhor qualidade, né, e feito mais rápido, você deve sim adquirir a máquina galoneira, que é a próxima máquina que você terá que comprar, né? E a próxima pergunta aqui é da Franciane Ladeira. Ela diz aqui: oi, Selma, tudo bem? Queria saber um pouquinho de você. Quantos conjuntos você consegue fazer em um dia? Você faz tudo sozinho? Qual o seu horário de trabalho? Me ajuda muito para saber se estou no caminho certo. Obrigada, assisto todos os seus vídeos. Então, assim, o meu horário de trabalho, ele é assim meio que relativo, né? Porque quando eu costurava, né? Quando eu não tinha o canal, só vivia, né? Só da costura, mesmo assim, o meu horário de trabalho, ele não era o dia inteiro, né? Porque assim, eu sempre cuidei da parte de levar filho na escola, buscar, né? A parte de fazer, né? Fazer a comida. Então, cozinhava, né? Embora eu deixasse de fazer, no dia que eu deixava de fazer as outras coisas mais, né? Que a gente sabe que são muitas coisas que a gente faz na casa, né? Essas coisas eu sempre fiz. Então, eu levava filho na escola em 2 horários, né? Então, o meu dia nunca foi assim um dia que eu pudesse, nunca foi fácil para mim trabalhar 8 horas por dia, digamos. E eu também nunca gostei de extrapolar o meu horário, trabalhar à noite, assim. Mesmo com encomendas, eu sempre gostei de encaixar as encomendas no horário diurno, né? Que não entrasse a noite afora. Então, sempre tive o meu horário um pouco que regrado. Então, assim, mais preciso mesmo, eu trabalhava em média 6 horas por dia, né? E às vezes 4 horas por dia, né? E também, né, como assim, se você estiver iniciando, né, estou falando com você que é o seu próprio patrão. Quando quando nós mesmos administramos o nosso trabalho, né, a gente consegue encaixar tudo que a gente precisa na nossa rotina com bem mais facilidade, né, que é essa questão de levar um filho no médico, né, e uma consulta, ir ao mercado, essas coisas, a gente consegue fazer tudo isso, né, com a nossa rotina de trabalho, né, a gente sabendo encaixar cada coisa em seu lugar e também mantendo uma rotina, né, bem legal. Então, o que eu fazia para mim, né, eu tinha uma rotina, começava bem cedo, né, bem cedo não, começava ali 7h15 da manhã, todos os dias, né? Isso antes do canal, né? Então começava nesse horário, né? Trabalhava no período da manhã, né? Então parava ali no horário de almoço e trabalhava no período da tarde também, algumas horas, né? Então o meu dia trabalhado nessa faixa aí de 6 horas por dia, assim eu conseguia fazer só em 3 máquinas, né? Uma média de 5 conjuntos. Né? Mas isso aí tudo assim, é bem relativo. Se você for cortar num dia, né, e costurar no outro, é diferente de você pegar todas as peças cortadas, ou seja, você começar a cortar e costurar, né? Porque se você for naquele dia cortar todos esses conjuntos e costurar todos eles e deixar eles prontinho, embalado, né? Claro que isso vai exigir muito mais de você, né? Vai levar bem mais tempo. Mas se você, né, já pega a peça cortada e costura, termina tudo ali, nem faz o acabamento, né, assim a gente consegue fazer muito mais em um dia. Só que eu sempre gostei de costurar deixando tudo prontinho, né? Já pegar a peça, né, seja cortada no dia ou um dia antes, costurar e deixar finalizada ali, já embalada, prontinha, etiquetada, né, tudo pronta já para venda, né? Então feito assim, né, no mínimo que eu consigo no dia, com essa rotina não tão puxada como eu estou dizendo, né, são 5 conjuntos, né? Aí sim, caso eu trabalhe, né, fazendo 8 horas por dia,
somente envolvida na costura, com certeza, né, eu vou costurar mais. Mas assim, como eu sempre falo para vocês, administra a sua rotina de acordo com o seu tempo. Então, isso que eu sempre fiz. A partir do momento que eu vim trabalhar para mim mesmo, já foi justamente para isso, para que eu tivesse tempo de fazer todas as outras coisas. Mas, né, caso fosse diferente, né, eu quisesse colocar alguém para fazer, né, tudo isso que eu faço no decorrer do dia, né, leve e busque filho na escola, essas coisas mais, com certeza, e utilizando as outras máquinas, né, a produtividade pode, né, variar até uma faixa de 7 conjuntos por dia. Né? Se eu isolo tudo isso, fico somente por conta da costura, confeccionando usando as 5 máquinas, né, que é a reta zigue-zague, overlock, galoneira, pespontadeira e travete. Aí, né, eu acredito que eu chego a 7 conjuntos no dia. Também varia muito de peça. O que acontece? Você me pergunta de conjuntos, né? Conjuntos tem N tipos de conjuntos. Nós sabemos que é aquele conjunto que leva o bojo-manta, o conjunto de tomara que caia, né? Eles são assim mais complicadinho de fazer. A gente sabe que leva mais tempo, né? Então nós vamos falar aqui de conjunto básico. Né? Qual é o conjunto básico? É esse aqui, né? Esse aqui é um conjunto básico, né? É um sutiã com a base de renda. Aqui não tem nenhum taquara aqui em volta, né? Aqui não tem nenhum taquara na lateral, não tem barbatana, né? Só tem o aro mesmo. É um conjunto simples, né? Um conjunto onde a gente consegue, que é aquele tipo de conjunto que muita gente consegue fazer somente na reta ali, reta zigue-zague, e diz que faz muito bem, né? Eu nunca costurei só nela, né? Somente para aprender, né? Então esse é um conjunto básico, né? Um conjunto simples, né? Então se for um conjunto desse aqui, né? Se for um conjunto básico desse, feito em todas essas máquinas, né? Eu posso dizer que pegando um dia puxado, eu conseguiria até cortar e fazer, né, em torno de 7 conjuntos no dia, um dia trabalhado, puxado mesmo, né, e eu já tenho, assim, conheço pessoas que dizem que conseguem fazer 10, né, então, assim, eu sou muito perfeccionista e sempre trabalhei muito essa parte de detalhe, então eu não consigo render, eu acho que para mim seria, acho que impossível, quase que impossível, eu consegui fazer 10 conjuntos num dia sozinha, né? Então é bem puxado. Aí você perguntou também a questão de se eu trabalho só, né? Então, eu já trabalhava só antes do canal e agora com o canal, né? Eu estou sozinha, né? Embora eu já precise de alguém há tempos, só que eu estou com dificuldade em conseguir alguém que faça como eu quero que faz. Já fiz teste, né? De colocar, né, pessoas trabalhando e não consegui, porque agora sim, como eu sempre prezo a perfeição, então com certeza para mim vai ser bem difícil ter alguém, né, e agora eu não estou, né, trabalhando com produção, né, como era antes, né, antes eu queria o produto do meu trabalho pronto, agora não é isso que eu quero, estou trabalhando no canal, então tem, né, vários lugares, né, na internet que a gente está, né, então é impossível, não estou trabalhando com produção agora no momento, mas mesmo assim eu preciso de alguém, né, para que me ajude nos modelos, nos testes da criação dos modelos, que é uma coisa, né, diferente, não sei, né, não é isso que você está me perguntando, mas assim, como você perguntou da minha rotina, né, então, porque se eu dizer para você, não, só faço um conjunto por dia, 2 conjuntos, eu tenho que te explicar o porquê que eu estou produzindo menos. Porque o meu foco agora não é a minha produção para venda, né? A minha produção agora é para modelagem, né? Para teste de modelagem. E claro que eu vendo sim, né? Se você deve estar perguntando, claro que eu vendo sim, porque eu estou produzindo, eu costuro para o canal, né? Eu costuro para o curso, então isso tudo vou costurando, claro que eu vendo, porque eu estou costurando, mas eu não estou vivendo, né, das minhas peças produzidas. Então, assim, a minha rotina hoje é diferente da sua que está vivendo da produção. Então, assim, se você está perguntando, né, querendo montar a sua rotina, né, assim como eu sempre falo, tenta colocar o mais horas possíveis no dia para que você consiga, né, render bem. E assim, questão de ter alguém, né, com certeza estou procurando alguém que faça o mais perfeito possível. Assim que eu encontrar, eu vou ter sim,
mesmo que eu não esteja trabalhando, né, vendendo meus produtos como eu vendia antes, né, não estou produzindo tanto para venda, mas eu preciso de alguém sim, porque a rotina está bem puxada. Mas caso você queira crescer na sua confecção, saiba que você sozinha não vai conseguir, né? Porque quando eu cheguei no ponto que eu já tinha que ter pessoas trabalhando para mim, aí eu comecei já com o canal, né? Que foi isso bem no início da minha costura, lá no terceiro ano, segundo ano, né? De costura. Terceiro. Foi no terceiro ano da minha costura, né? Então, no terceiro ano eu já estava no ponto, aliás, já estava quase passando da hora de ter alguém trabalhando comigo. Nessa hora eu comecei com o canal, então a minha produção, né, caiu, né? Já não estava produzindo tanto, mas estava ocupada com o canal, né? Então, assim, a minha rotina fica um pouco diferente da que você precisa ter. Se você trabalha só com confecção, você tem que acelerar, né, um pouco mais. Né, tentar fazer uma rotina em costurar mais, né, o máximo possível no dia, para que você consiga, sim, né, tirar um bom salário no mês. Deixa eu ver, acho que eu respondi tudo, que ela fez várias perguntas aqui, né? Deixa eu ver. Acho que eu respondi todas, né? Então, a próxima pergunta aqui é da Vânia Ventura Martins. Ela diz aqui: Selma, minha amiga, a minha galoneira é novinha industrial. A coisa tá feia. Na hora de passar o viés elástico, já sento nela toda tensa, porque comprei o aparelho e não sai no meio de jeito nenhum. Já desperdicei muito viés. Não sei se é porque não estou conseguindo ajustar ele direitinho, mas tá uma dificuldade enorme. Chego a pensar que não vou conseguir. Vânia, essa pergunta sua, essa dificuldade era que eu tinha no início também, né? Eu era assim bem parecida com você. Né? Embora eu não cheguei a pensar horas nenhuma que eu não ia conseguir, apesar de ter gastado muito viés elástico mesmo, muito, porque eu nem sabia como descosturar direito, né? E aí acabava que desperdiçava a peça, estragava a peça e desperdiçava o viés elástico, assim, nessa mesma tortura, né? Hoje, assim, eu aprendi, é claro, né? Tô bem mais tranquila com isso, mas eu sentei muito tempo na máquina galoneira tensa, pensando agora não costura, e parece que quanto menos a gente pensa que não vai costurar, menos costura, né? Mas para começar, se você fala que está entortando, seu aparelho ele não está localizado. Né? Se a costura está entortando muito, está saindo fora ou está pegando, deixando muitas beiradinhas do elástico sem costurar, seu aparelho está fora do lugar, com certeza. Ele tem que ficar bem ajustado de forma que costura o viés elástico bem na beiradinha, mas que não saia para fora e não fica muito para dentro. Então tem que ser uma costura bem centralizada, né? Bem legal, para que dê certo, porque assim, como você está falando, você já está tendo essa dificuldade. E se o seu aparelho estiver meio que fora do lugar, aí complica, né? Aí fica mais difícil ainda. Mas eu tenho vídeo ensinando passar esse viés elástico, tem vários vídeos, e tem um melhor, né? Que eu mostro bem na parte onde eu mais tive dificuldade, que eu sei que é da maioria também, né? Que é passando o viés elástico na lateral do bojo, né? A gente vai deixar o vídeo aqui, a gente vai deixar o vídeo aqui no izinho, né? Para que você possa tá vendo, talvez, né, possa te ajudar também, mas se você tiver com bastante dificuldade, igual você tá falando, tá tensa, né, não insista. Eu sempre fui assim, muito insistente. Quando eu pegava assim, eu falava, gente, tem que sair, e aí a gente acaba estragando muito o elástico. O que acontece? Levanta, relaxa, toma um copo com água, volta, né, dá uma volta, esfria a cabeça, porque quanto mais a gente fica ansioso, parece que mais elástico vai estragar, parece não, vai mesmo. Então, assim, né, tenta esfriar a cabeça e pensar que vai dar certo, porque uma hora ou outra vai sair, mas a primeira coisa é verificar, né, esse elástico seu, que do jeito que você está falando, ele deve ser que está fora do lugar, né, mas tenha paciência, porque tem algumas partes que algumas pessoas têm dificuldade, e a minha também foi nessa, né, então seja insistente, não se preocupa que você está desperdiçando elástico, que vai dar certo. Né? Assim, se você tiver com essa costura da máquina aí, se essa costura da máquina estiver entortando, né? Sempre entortando, também tem que ver a questão da regulagem. Talvez não é só o aparelho, e sim a máquina que está desregulada, né? Porque para iniciar eu comprei uma máquina
galoneira usada e ela realmente, mesmo com o aparelho no centro, a costura ficava torta. O aparelho estava reguladinho no lugar, mas a costura, toda vez que eu reiniciava a máquina, a costura entortava. Toda vez que eu reiniciava. Então, o que acontece? Pode ser problema também com a sua máquina, mas se você diz que ela é novinha, né? Você diz que ela é novinha, então provavelmente não seja problema com ela. Né? Mas é bom você chamar um técnico primeiramente para colocar esse aparelho no lugar certinho, porque assim é um problema a menos. Se você está tendo dificuldade, o aparelho não está no lugar, aí já complica mais. Mas coloca seu aparelho no lugar certinho, né? Arruma um técnico para arrumar direitinho e aí você vai ter mais facilidade em acertar. Né? Então, e procura não usar o viés elástico menos que 16 milímetros para você que está aprendendo. Depois que você aprender, você consegue passar ele menor. Aí você pergunta, tem ele menor? Tem sim. Às vezes a gente compra e nem sabe, nem olha lá no rótulozinho, né, a metragem. A gente fala assim, eu quero de 16. Mas às vezes o vendedor coloca o que tem, né? Com o passar do tempo que eu vim ser mais observadora, eu observei que eu já comprei viés elástico até de 14,5. 14,5, de 15, 16, 17. Então, tem essas medidas todas aí. Né? Às vezes a gente está comprando como 16 e ele é um pouco mais fino. E para você que está tendo dificuldade de estar no início, não é legal. Então, para você, 16 ou 17, né? Porque a gente já acha que ele está fino demais quando a gente está nessa dificuldade. Tudo que eu queria era colocar um mais largo. Ainda bem que na época eu nem tinha um aparelho, porque senão eu teria aprendido a colocar o mais largo, porque seria mais fácil e ele não deixa a peça delicada, né? Ele é ideal somente para peças plus size, né? Algumas peças, mas a maioria tem que ser nesse aparelho. Que você está tendo dificuldade, seja insistente que você vai conseguir sim, né? Espero que esse vídeo te ajude, né? Mas seja insistente que você vai conseguir, né? E a próxima pergunta aqui próxima dúvida aqui é dela também, né? Vânia Martins. Ela diz aqui, Selma, o ponto da overlock é mais apertadinho para lingerie ou é normal? Tenho dúvida, porque vejo os acabamentos em camisolas que tem um ponto bem pequeno nas barras. Essa dúvida sua aí também foi minha dúvida no início. Eu vi esse pontinho aí das barras das camisolas, das lingerie, eu ficava, nossa, eu quero esse ponto aí para me costurar em toda a máquina, aliás, em todas as peças. Eu ficava assim, nossa, esse ponto é muito bonito, né? Mas o que acontece? Esse ponto feito na barra das camisolas, ele não é o ponto de overlock, né? Embora eu também pensava que fosse. É feito na overlock, é o ponto de overlock, mas não é o ponto que a gente usa para costurar essa barrinha aí que você vê. Essa barra que você está vendo aí nas camisolas, ou short doll, ou tem algumas lingerie também que as pessoas usam ela, né? Então, ela é feita na máquina overlock, né? E para fazer esse ponto, precisa haver uma modificação na overlock, né? Você precisa chamar um técnico e modificar a sua overlock para ela fazer esta costura, que é a barrinha, né? Você precisa modificar a sua máquina. E os técnicos aconselham, né, que havendo essa modificação na máquina, né, trocando essa peça lá para que faça essa barra, eles aconselham que você não fica voltando ela para usar overlock comum, como overlock comum. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter duas máquinas overlocks, né, que é uma para você usar ela como overlock normal e a outra para fazer essa barra que chama picô, né? Então, essa barrinha aí chama picô. Você não vai usar essa costura na overlock normal, né? Porque ela até faz quase que um babadinho na hora que ela tá costurando. Então, não é aconselhável você usar uma overlock para fazer picô e depois tirar, né, o que eles vão adaptar nela lá para você, né? O que o técnico vai adaptar lá para você, para poder fazer a overlock normal. Então, o certo é você ter duas. Dizem que você pode usar a semi-industrial, aquela mais simplesinha, né? Não sei. Eu gosto muito da overlock só industrial mesmo, né? Então, é legal você ter duas industrial, que você vai ter duas máquinas boas. Se você tem uma máquina já usada, né, e quer colocar uma máquina para fazer o picô, eu aconselho você comprar uma nova para usar como overlock, né? E deixar essa que você já tem para fazer o picô.
né? Que eu acho que é o ideal. Ah, tá. E você pergunta se o ponto tem que ser menor. Eu uso o ponto menor mesmo na overlock, né? Eu não uso o ponto como a maioria das pessoas parece que usam. Na lingerie eu gosto de colocar o ponto pequeno, né? Até 3, 2,5, 3 no máximo. Eu uso o ponto 2,5 na overlock. Mas não é com esse ponto 2,5 que ela vai fazer esse picô que você está falando, tá bom? Então a última dúvida aqui é da Iraci. Ela diz aqui: oi, parabéns pelo seu trabalho. Tenho vontade de comprar uma máquina travete. Inclusive estou quase fechando o negócio com uma travete Ciruba. Mas tenho dúvidas até quanto a máquina será útil, pois vou trabalhar com lingerie. Você acha que é um bom negócio? Essa pergunta sua é boa, da travete, se é um bom negócio comprar uma máquina travete. É o mesmo que você dizer assim, eu tenho uma bicicleta, comprar um carro é um bom negócio? Sempre vai ser a travete, né, uma máquina cara, né, a gente às vezes, muita gente tem resistência em comprar ela porque fala assim, ela faz o menor trabalho, né, ela faz o menor trabalho na confecção de lingerie e é a mais cara. Eu consigo fazer esse trabalho na zigue-zague, né? Até na zigue-zague doméstica, mas só você adquirindo uma para você saber a diferença que faz, né? Você montar a alça, né? Colocar lacinho, né? Nossa, é outra vida, né? E outra coisa, você disse que está quase negociando, né? Uma ciruba. Né? Claro que se você puder, uma travete é tudo numa confecção, tudo de bom, né? Claro que é incrível a travete, você vive sem ela na confecção, mas você comprando ela é tudo, ela finaliza a sua peça com perfeição, menos tempo, né? É uma maravilha, é uma máquina que, né, não deveria faltar, né, se todo mundo tivesse as condições de comprar uma, porque ela é maravilhosa. Então, assim, eu aconselho sim você comprar, né, e você diz que está quase fechando o negócio. Também, se você pode adquirir uma travete eletrônica também, você vai ver, assim, a diferença que tem uma travete eletrônica da convencional, né, e qual a diferença, né? É que a travete convencional, você tem que trocar o ponto dela, não se troca ponto tão simples como a gente troca de qualquer máquina. A gente tem que pegar a chave de fenda, né, e tá lá girando aquele parafuso lá com a chave de fenda, né, a gente abre uma portinha lá, né, uma gavetinha e vai com a chave de fenda para regular esse ponto. Então, assim, eu achei um pouco ruim, porque na lingerie principalmente, eu uso 3 tipos de ponto na lingerie, né? Claro que assim, depende do que você faz, né? Eu uso 3 tamanhos, eu uso ponto, não é 3 tipos de ponto, é 3 tamanhos, né? Que é para colocar a alça larga, a alça de 18 milímetros, né? Então ela faz aquela costura ali já bem larga, né? Que pega ali os 18 milímetros todo. E uso o ponto menor, que é para colocar a alça de 10 milímetros. Né? E esse mesmo ponto eu uso para fechar as costuras e uso o ponto pequenininho que é para colocar o laço, né? Aquele bem pequeno. Então, se a gente vai costurar lingerie e toda hora ter que mudar esse ponto, pensa, fazer uma calcinha, um conjunto de calcinha sutiã. Agora eu faço um conjunto plus size com alça larga, depois eu vou fazer com alça estreita. Né? Então eu acho assim um pouco ruim você ter que ir lá estar trocando esse ponto da máquina convencional. Então, se você puder adquirir uma máquina travete, né, já eletrônica, você vai ver também que a diferença é tremenda, né? A diferença de preço é um pouco maior, né? Tem uma diferença de preço boa aí da eletrônica para convencional, mas você já está adquirindo uma, vale a pena você investir na eletrônica, né? Sem comparação. E assim, né? Eu te aconselho que compre sim a máquina, que você não vai se arrepender, eu tenho certeza, né? Então, este foi mais um Tirando Dúvidas, espero ter ajudado vocês. Quero lembrar novamente do Telegram, né? Assim como eu falei no início, se você não faz parte do grupo de Telegram com a gente, né? Entra lá, não se preocupa em baixar o Telegram no seu celular, que ele não vai pesar tanto assim, porque o Telegram ele ocupa pouquíssimo espaço e no Telegram somente a gente vai estar postando lá para tirar dúvidas de vocês. Não é como o WhatsApp, que
né? Vai ter muitas pessoas conversando e vai encher o seu celular, encher a memória do seu celular, não é assim? Então, participa do canal de Telegram com a gente para que você possa estar tirando suas dúvidas, né? Eu vou estar lá quase que diariamente tirando as suas dúvidas, postando conteúdo, né? Quase que diários. E ao entrar lá, você já ganha o molde do seu lindo short doll, o molde do conjunto de um short doll. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube, né? Ativar o sininho para não perder as novas notificações. Deixa seu like, tchau, beijo e até o próximo vídeo.